Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui a nossa playlist. Estamos falando sobre cumprimento provisório de sentença. Faltaram algumas questões para nós trabalharmos, tá? E nesse vídeo então nós vamos encerrar o estudo do cumprimento provisório. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então retomando aqui os nossos trabalhos de processo civil, nós estamos falando sobre o cumprimento provisório da sentença, né? Aquele cumprimento que tem ali uma base, digamos assim, tem uma base que é um título que ainda não se tornou definitivo. Então eu estou executando aí uma decisão que ainda não se tornou definitiva. Então, contra a decisão pende de julgamento um recurso e esse recurso ele não possui efeito suspensivo. Tá certo? Então o cumprimento de sentença neste caso, ele é provisório. Tá? Porque a decisão que o embasa, ou o título que o embasa, ainda não se tornaram definitivos. Perceba que no vídeo anterior nós falamos a respeito do regime jurídico do cumprimento provisório e eu destaquei com vocês que o CPC prevê uma responsabilidade objetiva para o exequente que inicia o cumprimento provisório. Então, o exequente, ele tem a opção, perceba, ele tem a opção de dar início ao cumprimento provisório. Tá? Claro, se o exequente preferir aguardar o trânsito em julgado, aí cabe a ele essa análise. Tá? Mas o fato é que o Código permite que o exequente, enquanto pende de julgamento um recurso sem efeito suspensivo, o exequente, se quiser, pode começar a executar provisoriamente a decisão. Todavia, o Código fala: se eventualmente a decisão for revertida e tiver sido causado algum prejuízo para o executado, o exequente responderá objetivamente por este prejuízo. Ok? Isso é um detalhe muito importante. Vou chamar aqui a nossa lousa porque eu quero analisar com vocês dois dispositivos do Código de Processo Civil. Vamos lá. Muito bem. Então eu quero começar a analisar com vocês o artigo 520, inciso 4 do Código de Processo Civil. O 520, inciso 4, diz assim: o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Muito bem, esse dispositivo do Código de Processo Civil, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque a decisão que está sendo executada aqui, ela é provisória, isto é, ela pode ser revertida. Então, o que acontece? O cumprimento provisório de sentença, ele não exige caução para ser iniciado. Cuidado! É preciso ficar claro que o cumprimento provisório, ele não depende de caução para começar, tá? A caução exigida, ou seja, a garantia que está sendo exigida aqui pelo CPC, é apenas para os casos de levantamento de valores e alienação de bens. Certo? Então, a lei exige para os atos de alienação e levantamento de dinheiro, né, que o exequente preste uma caução. E essa regra, ela se justifica porque nós estamos diante de um cumprimento provisório.
provisório. Ou seja, existe a possibilidade daquela decisão ser revertida, reformada, ok? Então, aí nós temos uma garantia para tentar, digamos assim, prevenir eventuais danos, eventuais prejuízos. Agora, que fique claro, hein? Cuidado, cuidado. Para eu começar o cumprimento provisório de sentença, eu não preciso prestar caução, tá? Eu só vou precisar prestar caução nos termos aqui do 520, inciso 4, se eu for levantar valores ou alienar bens, tá? Que fique claro. Muito bom. Acontece que o artigo 520, inciso 4, ele precisa ser lido em conjunto com o artigo 521 do CPC, tá? É preciso fazer o cotejo desses dois dispositivos, 520, inciso 4 e o 521. Por quê? Porque o 521 fala sobre a dispensa, a possibilidade de se dispensar a caução, melhor dizendo, né? Então, olha só, a caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que. Então, o próprio Código de Processo Civil prevê algumas hipóteses em que poderá haver a dispensa dessa caução. Tá? Quais são os casos? Vamos lá. Inciso 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 2. O credor demonstrar situação de necessidade. 3. Pender o agravo do artigo 1042. Só para você saber, esse agravo do 1042 aqui é o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, tá? Então esse agravo aqui é aquele agravo quando eu tenho lá o tribunal, né? O presidente do tribunal ou vice-presidente, ele nega seguimento ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, tá? E contra a decisão dele, eu posso entrar com um recurso de agravo. É o chamado agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, tá previsto no 1042 do CPC. Muito bem. Inciso 4. Casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Olha aí a valorização do sistema de precedentes que o Código de Processo Civil tanto prevê, tanto homenageia, né? E, parágrafo único, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Muito bem, então você perceba o seguinte, essas hipóteses de dispensa da caução, ou elas têm um fundo humanitário, por exemplo, inciso 2, o credor demonstrar situação de necessidade. Então, a dispensa vai ocorrer por uma questão humanitária ou essa dispensa está embasada numa alta probabilidade da decisão ser mantida. Vou espremer aqui um pouquinho, mas acho que dá para entender. Então, uma alta probabilidade da decisão ser mantida. Por exemplo, o inciso 4.
Então imagine que eu iniciei um cumprimento provisório de sentença, tá? E aquela sentença que o juiz proferiu, ela está embasada numa súmula do Supremo. Veja, se a sentença do juiz foi dada com base numa súmula do Supremo ou do STJ, muito provavelmente aquela sentença ela será mantida pelo tribunal, porque está em consonância com uma súmula, ou então com um acórdão proferido, em julgamento de casos repetitivos. Temos aí a valorização do sistema de precedentes do CPC, Então a dispensa da caução, ela vai poder ocorrer ou por questões humanitárias ou porque aquela decisão tem uma alta probabilidade de ser mantida. Tudo bem? Então, com base aí nessas informações, fica fácil de você compreender essas hipóteses de dispensa aqui do artigo 521. Tá bom? Então, só para a gente sistematizar, volta aqui. O artigo 520, inciso 4, exige caução, exige garantia. Mas essa garantia aqui, ela não é para começar o cumprimento provisório, e sim se houver levantamento de valores ou alienação de bens. Cuidado com isso. Todavia, esta caução pode ser dispensada nas hipóteses do artigo 521 que nós acabamos de estudar. Tá bom? Pessoal, para a gente então fechar o cumprimento provisório de sentença nesse vídeo, tá? Cuidado com um detalhe. O artigo 520, no seu parágrafo 2º, então depois dá uma lida no artigo 520, parágrafo 2º do CPC, fala que no cumprimento provisório são devidos a multa e os honorários. Então, no cumprimento provisório, são devidos multa e os honorários. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que se o executado não cumprir com a obrigação, haverá a incidência da multa e dos honorários. Professor, mas essa obrigação, ela ainda é uma obrigação provisória. Não importa, não importa. Eu sei que essa obrigação que está sendo executada, ela ainda é provisória. Eu sei. Mas o 520, parágrafo 2º, é claro ao dizer que mesmo sendo provisória, se o executado não cumprir com a obrigação, vai haver a incidência da multa e dos honorários. Tudo bem? E por fim, em sede de cumprimento provisório, é possível haver impugnação. Então, se te perguntarem, em sede de cumprimento provisório, pode haver o manejo de impugnação? Resposta: pode. Pode, tá? Isso aqui você extrai do mesmo artigo 520, só que nos parágrafos 1º e 3º. Tudo bem? Então, com base no 520, parágrafos 1º e 3º, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença, é possível o manejo de impugnação. Só para lembrar, impugnação é, por excelência, o meio de defesa do executado no cumprimento de sentença. Tá bom? Fique tranquilo, vamos ter uma aula sobre impugnação, mas desde já é preciso ficar claro que ela é cabível, sim, mesmo em sede de cumprimento provisório. Muito bem, meus caros, então, com isso, nós terminamos o nosso estudo sobre cumprimento provisório de sentença, tá? Bom,
Nós analisamos aí as disposições mais importantes do cumprimento provisório, tá bom? E com isso nós concluímos aquele estudo geral. Nós concluímos com isso o estudo da teoria geral do cumprimento de sentença. Isso é muito importante porque a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos iniciar o estudo dos procedimentos do cumprimento de sentença. Tudo bem? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar o estudo dos diferentes procedimentos do cumprimento de sentença. Próximo vídeo, nós iniciaremos falando a respeito do cumprimento de sentença quando eu tenho uma obrigação de pagar quantia, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado, espero que estejam acompanhando aqui a nossa playlist e fica aí o convite para o nosso próximo vídeo, onde nós vamos começar a falar sobre cumprimento de sentença, aí vamos começar a falar sobre o cumprimento definitivo de sentença, né? E iniciaremos pelo cumprimento das obrigações de pagar quantia. Tudo bem? Espero vocês lá. Forte abraço e bons estudos.